No coração de Durango, onde o sol queima a terra e a pobreza é transmitida como um apelido, há uma casa. Não é uma casa assombrada. Não há fantasmas entre as suas paredes. Mas o mal viveu lá. Um mal silencioso, paciente. Um mal que tinha o rosto de uma família. Um mal que se alimentou de amor e o transformou em veneno. Chamo-me Padre Del Valle e você está no Realidade México. A história que vai ouvir hoje não é uma lenda. Não é um conto assustador destinado a assustar as crianças. É a crônica de um colapso. O colapso de um lar. A história de como o sistema, com a sua indiferença e burocracia, se tornou cúmplice do horror. É a história de uma tia e dos amores proibidos que semearam a ruína. Se tiver coragem de olhar para onde os outros desviam o olhar, se acredita que a verdade, por mais dolorosa que seja, deve ser dita, inscreva-se. Acompanhe-me nesta viagem ao coração das trevas humanas, pois só expondo essas feridas é que poderemos, talvez, começar a curá-las. Esta é a história mais sombria da história recente de Durango. E começa com uma criança. Uma criança que desenhava gaiolas. Carmen Mendoza chegou à escola primária Benito Juárez no outono de 2018. Era uma jovem professora, cheia daquela energia ingênua que o sistema ainda não tinha esmagado. Ela acreditava em finais felizes. Acreditava que podia fazer a diferença. A sua turma era um mosaico da realidade de Durango. Crianças famintas, crianças com sapatos gastos, crianças cujos olhos já tinham visto demais. Mas havia uma criança. Matel. Ele tinha 8 anos. Quase nunca falava. Mas as suas mãos falavam. Ele desenhava. Sem parar. Com uma precisão e um cuidado com os detalhes que deixavam Carmen sem palavras. Um gênio silencioso. Um artista em miniatura prisioneiro de um corpo frágil. Mas os seus desenhos não eram normais. Ele não desenhava carros, nem super-heróis, nem paisagens ensolaradas. Mateu desenhava gaiolas, gaiolas de todas as formas e tamanhos. Gaiolas complexas, com fechaduras sofisticadas e barras que pareciam torcer-se de dor. E dentro de cada gaiola havia um pequeno pássaro. Um pássaro com os olhos arregalados, aterrorizado. Carmen tentou falar com ele. Mateu, tu desenhas muito bem. Por que desenhas sempre gaiolas? A criança não tirou os olhos do papel. Simplesmente murmurou uma frase. Para que ele não fuja. Carmen sentiu um primeiro arrepio. Não seria o último. Começou a observar Mateu com mais atenção. Reparou nas pequenas contusões nos braços dele, logo acima, onde uma mão adulta aperta com força. Reparou na forma como ele se assustava ao menor contato físico. Mesmo um tapinha amigável no ombro. Reparou no medo perpétuo nos seus olhos. Um medo que não correspondia a uma criança de 8 anos. Decidiu que tinha de falar com a família. Foi o seu primeiro passo em direção ao abismo. A mãe, Sofia, era uma sombra. Uma mulher com um olhar perdido e movimentos lentos, como se estivesse a andar debaixo de água. Quando Carmen lhe mostrou os desenhos, Sofia mal olhou para eles. Ele gosta de desenhar, disse ela com uma voz vazia. Senhora, estes desenhos são inquietantes. E os azuis? Sofia encolheu os ombros. É uma criança, brinca de forma bruta. A conversa foi uma parede de negação, ou pior ainda, de medo. Carmen sentiu que aquela mulher não era dona da sua própria casa, nem da sua própria vontade. Depois tentou com o pai, Ricardo. Um homem corpulento, com as mãos calejadas devido ao trabalho. A sua reação foi diferente. Mostrou-se hostil. Quem é você para se intrometer na minha família?
Sou a professora do seu filho e estou preocupada. Não se preocupe. Preocupe-se em ensinar. Eu cuido do meu filho. Ricardo bateu-lhe a porta na cara, mas antes que a porta se fechasse, Carmen avistou outra pessoa dentro da casa. Uma mulher, que observava da penumbra do corredor, com um sorriso estranho, quase imperceptível, um sorriso de triunfo. Era Helena, a irmã de Ricardo, a tia de Mateo. Carmen não desistiu. Algo nos olhos de Mateo impedia-a de desistir. Era o olhar de um pássaro enjaulado. Um pedido silencioso. Ela começou a conduzir a sua própria investigação. Falou com os vizinhos. Mas, naqueles bairros, o silêncio é uma forma de sobrevivência. É uma família muito unida, diziam-lhe. A tia Helena gosta muito deles. Está sempre presente para eles. Ela mora com eles desde o nascimento da criança. Essa frase ressoou na mente de Carmen. Desde o nascimento da criança. A Helena não era uma visitante. Era uma presença constante, uma peça fixa no tabuleiro de xadrez desta família. A chave do horror estava mais perto do que ninguém imaginava, e foi revelada numa terça-feira à tarde. O Mateo tinha esquecido o seu caderno de desenho na secretária. Não o caderno que todos viam. Outro, um mais pequeno, com uma capa preta e gasta. Carmen encontrou-o enquanto limpava a sala de aula. Sentiu-se tentada a respeitar a sua privacidade. Mas o seu instinto, aquela voz que grita quando algo está realmente errado, foi mais forte. Abriu o caderno. E o mundo parou. O ar ficou pesado, irrespirável. O que ela viu ali não eram apenas gaiolas. Era o inferno desenhado pela mão de uma criança. A primeira página mostrava a tia Helena. Mas não como uma figura amável. Era uma rainha sombria, sentada num trono de espinhos. Na página seguinte, a rainha segurava o passarinho na mão, esmagando-o. As páginas passavam e o horror intensificava-se. Já não eram metáforas, eram cenas. Cenas explícitas, detalhadas, com uma memória traumática que gelava o sangue. A mão da tia Helena não era uma mão que confortava. Era uma mão que explorava, que exigia, que roubava a inocência na escuridão de um quarto. Havia desenhos de beijos que não eram beijos, de abraços que eram prisões. Numa das últimas páginas, Mateo desenhou-se a si próprio. Mas não era uma criança. Era um boneco de trapos, sem olhos, sem boca. E a tia Helena segurava os fios. Carmen sentiu náuseas. Deixou cair o caderno como se estivesse a queimar. Correu para a casa de banho e vomitou. O sabor amargo na boca era o da verdade. Uma verdade monstruosa. Incesto. Abuso. A destruição de uma alma. Página após página. Sentiu o frio dos azulejos da casa de banho contra a testa. O eco do seu próprio vômito no silêncio da escola vazia. Naquela noite, Carmen não dormiu. O rosto da boneca de trapos estava gravado nas suas pálpebras. O sorriso triunfante de Helena era uma cicatriz na sua memória. O pássaro na gaiola já não era um desenho. Era Mateo. E a gaiola era a sua própria família. Como é que um pesadelo destes começa? Em que momento é que o amor se corrompe e se transforma em possessão? Helena não nasceu monstro. Ou talvez sim. Talvez a semente da escuridão sempre estivesse dentro dela. Ela cresceu à sombra do seu irmão Ricardo. Ricardo, o favorito, o forte, aquele que tinha sucesso em tudo. Ela era a observadora, aquela que acumulava silenciosamente ressentimentos. Quando Ricardo se casou com Sofia, Helena sentiu uma pontada de ciúme. Uma mulher bonita, doce. Ricardo tinha tudo. Uma mulher, uma casa, um futuro. Quando Lucia,
a primeira filha nasceu, Helena era uma tia presente, mas distante. Então Mateu nasceu, e algo em Helena se partiu, ou se ativou. Ela não via nessa criança um sobrinho. Ela via um vaso vazio, um pedaço de argila que ela podia moldar à sua vontade. Ela viu nisso a oportunidade de possuir uma parte do mundo do seu irmão. A parte mais preciosa, o seu filho. Ela mudou-se para a casa deles com o pretexto de os ajudar. Sofia, exausta por ter 2 filhos pequenos, aceitou com gratidão. Ricardo, que trabalhava o dia inteiro, viu nisso um apoio. Ninguém percebeu o predador que tinham acabado de convidar para morar com eles. Helena começou o seu trabalho lentamente. Com a paciência de uma aranha, ela isolou Mateu. Tornou-se sua única confidente, sua protetora. A tua mãe está muito cansada para brincar. O teu pai está muito ocupado. Sou a única que realmente te compreende, meu amor. Ela sussurrava segredos ao seu ouvido. Tornou-o seu cúmplice. Criou um mundo exclusivo para os dois. Um mundo de jogos secretos que mais ninguém conseguia compreender. E os pais cegos não viam nada. Ou não queriam ver nada. Sofia mergulhou numa depressão silenciosa, uma névoa que a desconectou da realidade. Ela tornou-se uma espectadora passiva da destruição da sua própria família. Ricardo, quando pressentia algo, enfrentava a fúria de Helena. Estás a insinuar alguma coisa? Depois de tudo o que faço por esta família? És um ingrato. A culpa paralisava-o, o medo do escândalo, da vergonha. Helena tinha-os apanhado a todos na sua teia. Sofia, neutralizada pela depressão. Ricardo, paralisado pela culpa e pela negação. Informo-vos que um rapazinho está a ser maltratado pela própria mãe neste preciso momento. A mulher finalmente olhou para ela. Os seus olhos estavam inexpressivos, estavam vazios. Senhorita, não sou eu que estabeleço as regras. Existe um procedimento específico. Sem o formulário correspondente, não posso sequer abrir um processo. O sistema não funciona em caso de emergência. E se ela falasse, seria o fim do mundo. A sua família ficaria destruída. Tudo seria culpa dela. Ela tinha confiado a uma criança de 8 anos um fardo que um adulto não conseguiria suportar. Ela tinha feito dele o guardião da sua própria destruição. O pássaro não estava apenas enjaulado. Tinha-o convencido de que a gaiola era a sua casa. E a amar a mão que o sufocava. Era esse o verdadeiro horror que Carmen tinha descoberto nas páginas de um caderno preto. Na manhã seguinte, com o caderno de desenho numa mochila como se fosse uma bomba, Carmen começou a sua batalha contra o sistema. Era o seu segundo passo em direção ao abismo. O primeiro tinha sido descobrir o horror. O segundo, descobrir que ninguém se importava. A sua primeira paragem foi no gabinete do diretor da escola. Um homem prestes a reformar-se, cuja principal preocupação era que não houvesse problemas. Carmen expôs os factos, mostrou os desenhos. A sua voz tremia de urgência e horror. O diretor olhou para os desenhos, franzindo a sobrancelha. Depois, olhou para Carmen por cima dos óculos. Senhora Mendoza, disse ele com um suspiro cansado. Isso é muito delicado. É um crime, respondeu Carmen. É um assunto de família, complicado. Se agirmos sem provas irrefutáveis, a família pode processar a escola. Você. Eu. As provas estão aqui, nestes desenhos, nos hematomas da criança. O diretor fechou o caderno. Empurrou-o suavemente para cima da secretária, na direção dela. Aconselho-a a não se envolver. Existem procedimentos, vias oficiais. Isso está além da sua alçada.
Carmen sentiu a primeira barreira. Fria, impenetrável. A barreira da indiferença disfarçada de prudência. Ela saiu daquele escritório sentindo um frio que não vinha do ar-condicionado. Era o frio da solidão. O seu próximo passo foi o escritório do DIF, o Sistema para o Desenvolvimento Integral da Família. O próprio nome soava como uma piada cruel. O escritório era um caos de papéis, telefones a tocar e pessoas à espera. Um cheiro de desespero e café velho pairava no ar. Após 2 horas de espera, foi recebida por uma assistente social com os olhos derrotados pelo cansaço. Carmen contou a sua história novamente. Mostrou os desenhos novamente. A mulher ouvia enquanto preenchia outros formulários. A sua atenção estava dividida em 3. Compreendo a sua preocupação, disse ela, sem olhar nos seus olhos. Mas para que possamos intervir, precisamos de um relatório oficial, de uma queixa. Esta é a minha queixa, disse Carmen, batendo suavemente na mesa com o seu caderno. Não, você é uma terceira pessoa. Precisamos que os pais apresentem queixa, ou que haja uma investigação policial. Os pais fazem parte do problema. Eles estão paralisados. A assistente social suspirou, um som que parecia vir do fundo da sua alma cansada. Ouça, senhora. Professora. Tenho 300 casos em aberto na minha secretária. 300. Crianças nas ruas, desnutrição, violência doméstica. Não temos pessoal suficiente. Não temos recursos. Se quer que isto avance, preencha estes formulários. Ela estendeu-lhe uma pilha de papéis. Formulário 1A. Pedido de investigação. Formulário 1C. Testemunho de um terceiro não envolvido. Anexo G. Provas circunstanciais. Carmen olhou para os papéis. O horror vivido por Mateu estava traduzido numa linguagem feita de códigos e caixas para assinalar. Sentiu um gosto metálico na boca. O gosto da burocracia. E quando vão fazer alguma coisa? A mulher encolheu os ombros. Assim que processarmos os documentos, será designado um investigador. Isso pode demorar semanas, meses. Depende da carga de trabalho. Meses. Mateu não tinha meses. Cada noite naquela casa era uma eternidade de tortura. Carmen saiu do escritório do DIF com a sensação de estar a gritar numa sala sem som. A sua última esperança era a polícia, a força, a autoridade. Dirigiu-se à esquadra municipal. O agente que a recebeu ouviu-a com uma mistura de tédio e condescendência. Ele nem sequer quis ver os desenhos. Senhora, disse ele, mascando lentamente a pastilha elástica. O menino disse-lhe que a tia lhe fazia alguma coisa? Não diretamente. Ele tem medo. Mas os desenhos? Os desenhos não constituem uma confissão, mas são a prova do trauma. Senhora, para agir, precisamos de uma vítima que denuncie um crime. Os pais apresentaram queixa? Não. A criança apresentou queixa? Não. Então, com todo o respeito, o que tem aí são boatos. Uma disputa familiar, talvez. Não podemos enviar uma patrulha a uma casa por causa de boatos e desenhos. Ele deu-lhe uma palmada paternalista no ombro. Não se intrometa nos assuntos dos outros, senhora professora. Às vezes, ao tentar ajudar, pioramos as coisas. Carmen estava paralisada. Todo o sistema lhe virou as costas. A escola por medo. Os serviços sociais, por incapacidade. A polícia, por apatia. Cada porta que ela batia, fechava-se com mais força do que a anterior. E, entretanto, Mateu continuava na sua jaula. Desesperada, Carmen cometeu um último erro. Um erro fatal. Ligou para a casa da família. Queria avisá-los. Queria ameaçar Ricardo.
dizer-lhe que iria à imprensa, que faria um escândalo. Helena atendeu. A sua voz era suave e venenosa. Sim? Carmen ficou sem fôlego por um segundo. Passe-me o Ricardo. Ele não está. Quem está a falar? Sou Carmen Mendoza, a amante de Mateo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio carregado de tensão. Ah, a amante, disse Helena, e Carmen quase podia ver o seu sorriso. Aquela que se preocupa tanto. Vou tirar o Mateo de lá, disse Carmen, com a voz trêmula de raiva. Eu sei de tudo, Helena. Outro silêncio. Depois, uma risadinha. Não sabe nada, murmurou Helena. E não vai fazer nada. E desligou. Naquela noite, Helena e Mateo desapareceram. Quando Carmen foi à escola no dia seguinte, o gabinete de Mateo estava vazio. Sentiu um pânico gelado invadir o seu corpo. Correu para casa. A porta estava aberta. Sofia estava sentada no sofá, fixando um ponto na parede. Ela embalava uma boneca que pertencia à sua filha Lucia. Ela estava completamente arrasada. Ricardo estava na cozinha, com a cabeça entre as mãos, soluçando. Ele foi-se embora, balbuciou ele. Ela levou-o. Deixou um bilhete. Disse que nunca mais o veríamos. Carmen correu novamente para Belive e para a polícia. Desta vez, foi levada até um superior. Um comandante com o olhar perdido num ecrã, digitando preguiçosamente no teclado. Carmen, sem fôlego, contou tudo. A fuga, a confissão implícita, o perigo iminente para a criança. O comandante nem sequer olhou para ela. Continuou a digitar. Finalmente parou e olhou para ela como se fosse um inseto incômodo. Senhora Mendoza, agora trata-se de um caso de pessoas desaparecidas. Isso é da competência de outra administração. Preencha o formulário 2B. Carmen ficou petrificada. O formulário 2B. Essa era a resposta do sistema ao rapto de uma criança torturada. Um formulário. Não houve alerta. Não houve patrulhas. Não houve urgência. O sistema não procurava justiça. Procurava classificar o horror em arquivos. Classificá-lo. Arquivá-lo até que fosse esquecido. Naquele momento, naquele escritório cinzento que cheirava a café queimado e fracasso, Carmen compreendeu. Ela tinha perdido. Não contra Helena. Ela tinha perdido contra um monstro muito maior. Um monstro sem rosto, com milhares de tentáculos de papel e carimbos de tinta. O monstro da indiferença. Ela sentiu o chão desaparecer sob os seus pés. O zumbido do computador do comandante era o único som no universo. Um som monótono, constante, indiferente. O som de uma criança apagada do mundo. Bovisos. Os anos passaram. A casa da família permaneceu vazia. Ricardo e Sofia separaram-se. Dois fantasmas que não conseguiam mais olhar nos olhos um do outro sem ver o reflexo do seu próprio fracasso. Lucia, a irmã esquecida, foi morar com outros parentes, carregando cicatrizes que ninguém via. O sistema arquivou o caso de Mateo. Formato 2B. Arquivo 734. Desaparecido. Uma palavra fria para um universo de dor. Helena nunca foi encontrada. Mateo nunca foi encontrado. A história tornou-se um murmúrio no bairro. Uma tragédia que as pessoas preferem esquecer. Mas Carmen não esqueceu. Ela deixou o ensino. Não conseguia mais ficar diante de uma turma e fingir que o mundo era um lugar seguro. Não conseguia mais olhar nos olhos de uma criança sem ver o pássaro na gaiola. Às vezes, nas noites frias de Durango, quando o vento uiva como uma alma perdida, Carmen senta-se na varanda e olha para a foto da sua turma de 2018. Ela procura o rosto de Mateo, aquela criança silenciosa com olhos de velho.
E pergunta-se se ele continua a desenhar. Pergunta-se se ele já desenhou outra coisa além de uma gaiola, uma flor, um sol, um pássaro livre. Mas, no fundo do seu coração, ela teme a resposta. Ela teme que, em algum lugar num canto escuro e esquecido do México, um jovem de alma quebrada continue a traçar linhas no papel, desenhando grades, desenhando fechaduras, construindo a única casa que ele jamais conheceu, a prisão que o mundo ajudou a construir e que ninguém se preocupou em demolir. Eu sou o Padre Del Valle e nos vemos na próxima Realidade México.